Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou Rui Badaró, estou com João Massano e juntos, pela primeira vez, Diálogos Luso-Atlânticos que não são efetivamente luso-atlânticos, pois estou gravando de Roma e João, como sempre, pelo menos até o presente momento, falando de Lisboa. Tudo bem contigo, João? Tudo bem, Rui. E contigo também, presumo que sim, em Itália, sempre bom passear. Aqui tudo caminhando de vento em popa, João. Ótimo. Então, hoje falaríamos do tema que exige uma reflexão da tua parte, que é o que é que tu pensas dos resultados das eleições no Brasil, o que é que vai significar em termos de evolução futura do país. João, realmente demanda uma reflexão bastante profunda, densa e com muita atenção. Nessa perspectiva, e de forma bastante sucinta, entendo que o resultado da eleição presidencial deixou clara uma rusga existente no país. Nós não possuímos apenas um Brasil, mas diversos Brasis, e o país encontra-se efetivamente dividido entre um grupo que é eminentemente de ordem mais conservadora e, de outro lado, um grupo que pretende, né, ser o grupo defensor da bandeira ostensivamente, né, pela democracia, né, e óbvio que não digo isso dizendo que o outro grupo é contra a democracia, ao contrário, mas um grupo de ordem mais conservadora e outro de tentativa de ser mais liberal, mais, enfim, relacionado aí à centro-esquerda, à esquerda. De outro lado, o que nós temos com relação a essas eleições é que, no presente momento, iniciou-se o processo de transição esse conduzido pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que possui, João, uma habilidade ímpar para tocar esses tipos de processos, conduzir esse processo de transição, o que faz com maestria. De outro lado, nós temos que, recentemente, durante a estruturação desse processo de transição, das pessoas que vão compor, né, esse processo de transição, nós tivemos, né, aí alguns nomes que já compuseram governos anteriores da esquerda, do PT, do atual presidente eleito, Lula, e parece-me uma equipe bastante competente, hábil. A questão é verificarmos como o mercado reagirá ante, ante a esse processo de transição no que Mas concerne aspectos deixa-me econômicos. Oi. uhum. Deixa-me só perguntar-te uma coisa, mas o processo está a ser pacífico ou está com sobressaltos? O processo de transição parece-me pacífico na medida do possível. O que ainda não acabou, João, efetivamente são aquelas fake news que dão conta de, a cada momento, de que ocorrerá uma intervenção militar no governo brasileiro, enfim, haverá um golpe. Então, dia sim, dia não, aparece algum factoide que dá conta de um golpe. E o relatório apresentado recentemente pelo Ministério da Defesa foi um relatório inusitado porque, né, diz que não houve fraude, mas diz que haveria um risco hipotético. Diz que não apurou, é um relatório de diz que não diz que, né, porque alimenta aqueles que pretendem que haja uma intervenção militar, alimenta a vontade, né, os anseios, os desejos, e, de outro lado, em tese, atende os anseios do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o próprio relatório diz que não houve qualquer tipo de fraude neste pleito, em que pese o risco eminente, o risco possível de existência. Então, isso significa que tu prevês que a transição seja pacífica, que as coisas corram normalmente? Na medida do possível, creio que sim, João, creio que sim, a não ser que eventualmente ocorra
algo efetivamente danoso, assombroso, que pudesse aí romper qualquer ordem institucional. Caso contrário, dentro do limite das possibilidades, a transição ocorrerá de forma normal. E achas que vai ser fácil o país unir-se em torno de um novo presidente que tem só com ele metade do país, pelo menos em termos de votos? Essa será uma tarefa hercúlea, João, que nós saberemos apenas nos dias vindouros. Ok. Pois, a ideia que passa para Portugal é que, de facto, o país está dividido, mas também, no dia em que estamos a falar, já sabemos que as eleições norte-americanas também não foram a catástrofe que se previa para o Joe Biden, portanto, pode ser que as coisas comecem a ter uma mudança relativamente aos populismos e à demagogia e que haja alguma inversão no rumo dos acontecimentos políticos. Não sei se concordas, se não, mas pode ser. Concordo, João, concordo. A expectativa na eleição do Senado norte-americano, enfim, na troca do Congresso, de certa maneira, a expectativa era que o Joe Biden sofreria uma derrota assaz. Todavia, isso não ocorreu. Alguns estados, salvo o melhor juízo, a Pensilvânia, aí ocorreram resultados diferentes do que imaginavam. Então, isso, como você bem disse, mostra que ainda não há uma vitória total do extremismo, há esperança no mundo. Tu achas que é possível haver um episódio como o do Capitólio mais próximo da altura da transição no Brasil, ou achas que isso é totalmente descabido? Parece-me descabido, João, no presente momento, mas as manifestações nas estradas e etc., tenho a leve impressão que foi o Capitólio brasileiro. Ok. Agora, falando especificamente do relacionamento entre o presidente, o atual presidente, porque ainda é presidente Jair Bolsonaro, e a Ordem dos Advogados Brasileira, o que é que tu achas? Primeiro, como é que achas que foi esse relacionamento, visto da forma institucional, se houve ou não um bom ou um mau relacionamento? E depois, se achas que o facto de agora vir o novo presidente, que poderá significar um novo estatuto para a advocacia e uma melhoria das relações institucionais entre o Estado e a Ordem. João, a minha opinião pessoal com relação a esse questionamento é a seguinte: o relacionamento do presidente Jair Bolsonaro com a Ordem dos Advogados do Brasil, num primeiro momento, pareceu-me bastante conturbado. Conturbado porque, parece-me, houve pessoalização do relacionamento entre aquele que ocupava o cargo de bastonário aqui no Brasil, num primeiro momento, logo no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, e o próprio presidente da República, com trocas frequentes de farpas nas redes sociais entre ambos, algo que parece-me, se não inusitado, no mínimo inoportuno para quaisquer dos chefes, quaisquer dos presidentes, seja o bastonário, seja o chefe de Estado ou de governo brasileiro. Então, esse relacionamento, essa troca de farpas, sempre evidenciava as principais rusgas existentes, e, de um lado, apontava que o chefe de governo seria miliciano, que o chefe de Estado seria um lutador aí da época do coturno, da caserna, e, de outro lado, o chefe de governo, o presidente Jair Bolsonaro, na época, chamava o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na época, de militante da esquerda, comunista e etc. E essa troca de farpas acabava sempre desaguando num assunto recorrente, qual seja a extinção do exame de ordem. Então, sempre que havia troca de farpas entre os dois,
o projeto ou os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional visando a extinção do exame de ordem, de alguma maneira entravam em pauta, apareciam novamente na mídia e passavam a ser discutidos. E é fato, João, que no Brasil, fora os advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, em todo o país, nós temos mais de 2 milhões de bacharéis em direito que ou não conseguiram ou não quiseram se inscrever nos quadros da OAB. Portanto, diria que é um tema que também no Brasil se levanta, que é a questão dos acessos à Ordem dos Advogados, o exercício da profissão deve ou não ser regulado e ser de alguma forma verificado pelas ordens. Em Portugal também estamos a ter uma discussão relativamente ao papel das ordens e por isso é que eu achei que seria importante ouvir o que é que se passa aí e de facto há alguma tentação para tentar limitar os poderes das ordens, às vezes de uma forma que poderá fazer perigar até a própria profissão, porque se conseguirmos, se conseguirmos aceder à profissão sem exame, quem é que certifica a qualidade das pessoas que estão no mercado? Quem é que pode ter alguma forma, alguma intervenção antes da entrada de pessoas que muitas das vezes não têm a menor capacidade para entrar? Isso é um problema grave. A nossa profissão não é uma profissão qualquer, é uma profissão de interesse público que tem uma eminente função social, pelo que tem que ser regulamentada e deve ser regulamentado o seu acesso e tem que ter as prerrogativas que tem tido até aqui, porque isso faz parte da confiança que as pessoas têm em nós e não pode ser afetado. Permita-me um comentário, João. Claro. Esse é um assunto que preocupa-me muito. Preocupa-me muito porque no Brasil nós temos mais de 1.200 cursos de direito. Isso é um grande absurdo. Tá? Absurdo porque, em que pese haja a possibilidade do acesso à educação, no caso, à educação jurídica, esse excesso, esse excessivo número de cursos não necessariamente traduz em acesso à educação com qualidade, porque você não tem o mesmo número de professores bem formados que possam ensinar o direito e, portanto, formar novos bacharéis em direito, ciências jurídicas ou ciências jurídicas e sociais, que são os cursos que habilitam para se prestar o exame de ordem. De outro lado, parece-me que o exame de ordem, pelo menos no Brasil, é um mero exame de proficiência, onde é exigido o mínimo de conteúdo, ou seja, o mínimo mesmo, tanto com relação à parte geral, ou seja, as disciplinas todas que envolvem a formação jurídica, quanto à peça prático-profissional, em que é exigido do bacharel que conheça o mínimo necessário para se identificar e escrever uma petição, né, uma peça processual. E nessa perspectiva, por ser um mero exame de proficiência, nós não atestamos efetivamente o nível de profundidade de conhecimento teórico ou prático daquele que recém se inscreve. E no Brasil, uma vez inscrito nos quadros da OAB, no dia seguinte, esse novel advogado poderá sustentar perante a Suprema Corte brasileira. Não há também um filtro de atuação como existem em outros países, como, por exemplo, a Alemanha ou Estados Unidos. E isso preocupa-me bastante porque se, de um lado, a advocacia brasileira, em alguns aspectos, claudica, não consegue evoluir a contento, nós temos colegas que claramente percebe-se não dominam o vernáculo ou mesmo o direito. De outro lado, imagine que os bacharéis, que ultrapassam 2 milhões hoje, se não conseguiram passar no exame de ordem, que é um mero exame de proficiência, não possuem o mínimo de requisitos necessários para advogar.
Ou, se não quiseram, daí foge até da análise do presente momento. E, por derradeiro, para não me estender mais, perceba que é de suma importância a existência desse exame, seja para filtrar, ainda que de forma superficial, aqueles que ingressarão numa profissão que, como você bem disse, possui munus público, possui finalidade pública e demanda muita atenção de quem atua nela, porque está envolvida direta ou indiretamente com o bem jurídico mais importante tutelado pela nossa Constituição, no caso do Brasil, a vida, e, partindo dessa premissa, não consigo enxergar a possibilidade de a advocacia não ter um filtro preliminar. Bem, então, uma vez que isto já está um pouco longo, eu só queria terminar com um livro que eu comprei e que me parece um livro, pelo que eu li, é um livro fascinante e que se chama O Esplendor e a Infâmia e que narra a vida de Winston Churchill desde o dia 10 de maio de 1940, durante o ano seguinte, uma vez que 10 de maio de 1940, para além de ter sido a data em que foi nomeado primeiro-ministro, também foi o dia em que Hitler invadiu os Países Baixos e a Bélgica. Qual é que é a grande novidade deste livro? Não é só a narrativa da vida pública de Churchill, ele narra ao lado do Churchill, primeiro-ministro, e que fazia os discursos à nação e que geria a ofensiva e a defesa contra a ofensiva alemã do lado britânico, narra o homem que saía de Downing Street, ia para a casa dele e tinha problemas com a filha, tinha problemas com o filho, narra o homem no seu todo. Parece-me até agora uma obra fascinante, porque nos dá uma perspectiva diferente do Churchill, na medida em que nos mostra não só o homem público, como o homem que tinha frustrações, que tinha uma filha rebelde e que não aceitava a autoridade dele e que levantava problemas, do filho que estava casado e que tinha descoberto uma traição da mulher, e ele estava a gerir isso tudo ao mesmo tempo que geria a defesa de Hitler, contra Hitler. Isto, de facto, é um livro que nos diz que, afinal, os homens públicos também são homens, também têm fragilidades e, naturalmente, sofrem como todos nós. Não são só aquelas pessoas que aparecem na televisão, que falam na rádio, que aparecem nos jornais, também têm problemas pessoais. E era esta a nota, porque acho que é um livro que nos dá uma perspectiva fantástica sobre o homem e permite-nos conhecê-lo melhor. Muito bom, excelente. Esse livro, oportunamente, quero ouvir mais de ti sobre ele quando concluíres a leitura. Com certeza. E pronto, eu acho que deves concluir aí de Roma o nosso podcast e pronto, passo-te a palavra para o fim. Queridos que nos acompanham nos diálogos luso-atlânticos, hoje, excepcionalmente, ítalo-ibérico. E luso-itálico hoje, João. Um grande abraço a todos e até o próximo Diálogos Luso-Atlânticos. Nos vemos no próximo programa. Até à próxima.